né? Não aquela vida arrastada, cheia de medo de sair de casa, medo do bandido, medo daquilo. Você não faz mais nada. Você permitir que o medo te fagocite, você não faz mais nada na vida. De alguma forma, a oração tem a ver com meditação? Em alguns casos, poderíamos dizer que sim, porque é um estado. Eu poderia dizer que a oração, dependendo do seu, é um estado meditativo, né? Onde você interioriza, né, os seus sentimentos, você está no momento com Deus, é íntimo, um momento muito íntimo, muito pessoal seu com Deus. A Bíblia fala que quando você quer orar, você vai no seu quarto, fecha a porta e ora, ou então vai no monte, um local que não tem barulho à sua volta, né, para você. Então você precisa, podemos dizer que seria uma forma de meditação, nesse sentido de você interiorizar os sentimentos. É que eu lembro quando eu comecei a ler um pouco mais sobre meditação e tal, eu acho que eu li ou alguém falou que era muito semelhante a orar. Quando o cristão ele usa o terço, aquilo ali tem vários exercícios de meditação que usa alguma coisa para tu se concentrar. Sim, e contando. você ativa a glândula pineal. O que é isso? Que é isso? É uma glândula que o nosso cérebro tem, que estudos têm mostrado que ela é responsável pela nossa percepção do mundo espiritual. Então, sim, a frequência de onda do nosso cérebro muda quando você está no estado de meditação ou quando você está em estado de oração, né? Ela muda essa frequência. Existe uma área no cérebro? Existe uma área no cérebro, sim, está sendo estudada. Vista que é a conexão com esse Exato, com esse que mundo. É quando você está tendo, ou quando você atinge um estágio de meditação profundo, ou no estágio de oração, ou no estágio de você sentir uma presença divina, tudo isso está dentro, né? O nosso cérebro foi equipado para perceber essa presença divina. Na meditação eles falam que quando tu medita, tu começa a observar os seus pensamentos e tu encontra o observador desses pensamentos, que é tu de verdade. E tu sente que esse observador está conectado com a grande força cósmica que seria Deus, né? Sim, creio que sim. Eu nunca orei, eu mais medito. Eu nunca eu fiz a oração clássica, eu medito. E eu quero entender se é isso que tu sente também quando tu ora. Tu sente esse observador, essa conexão? Como você sai da situação, porque você dentro da situação, você se envolve com as suas emoções. Então eu preciso, através da oração, eu sair de fora daquela situação que eu estou vivendo, que gera um conflito para mim, e como de fora, como um observador, que Deus me capacita a enxergar aquela situação sob uma outra perspectiva. E enxergando desse outra perspectiva, eu vou ter uma ação nova diante daquilo. Né? Eu vou mudar a minha ação, para não ter a consequência que eu teria se eu continuasse no mesmo caminho. E tu ouve alguma frase? Como é que é essa conexão? Em casos pontuais, né? Em casos pontuais eu escuto, sim. Mas não é uma coisa o tempo inteiro que eu tenho. Isso se conecta de alguma forma com a gente estava falando sobre a lei da atração? Sim. Sobre pedir. Sim. Porque eu lembro que uma das grandes... Quando eu descobri esse negócio do segredo, eu achei meio bobagem, porque falava sobre... Escreve o nome do carro que tu quer e lê. Essa é a parte mais superficial do negócio, né? Até que ponto isso é verdade? Se eu pedir para o universo ou para Deus ter algo, eu vou ter. Porque não é bem assim, não é assim que se faz, né? Não é pedir algo pela ganância ou pela ambição, né? Onde é que está essa área cinza de pedir para o universo ou para Deus ter algo na vida? Pois é. Eu acho que acima do ter, Deus, todo embasamento, tudo que o cristianismo se estriba, vem pontuado no você ser. Né? Nenhum dos apóstolos foi rico, né? E mesmo quando a gente vê personagens bíblicos que ganharam muito dinheiro, Davi foi rei, Salomão, filho dele, mas em determinado momento Salomão, nem toda a sabedoria fez com que ele tivesse uma vida plena, porque ele caiu também, ele se inclinou a outros deuses, ele fez um monte de presepada, depois ele se arrependeu, né? Então eu creio que essa experiência com Deus diária, né? Você tem que construir um relacionamento, né? Tem que ser uma coisa diária, não esporádico. E aí vai fazendo com que você consiga apurar os seus ouvidos espirituais e consiga ter mais assertividade. Agora, a questão de você pedir coisas materiais vem como consequência do seu trabalho, do seu esforço, da sua honestidade. Né? Uma pessoa esses dias escreveu para mim e falou: eu quero fazer um voto com Deus. Voto é um pacto com Deus que a pessoa faz. E estou pedindo para Deus para ganhar na Mega Sena, que estava acumulado, não sei se alguém ganhou. E aí, se ela ganhasse na Mega Sena, ela ia doar metade para os necessitados. Eu falei, a outra metade fica com você, né? Então, assim, acho que era 90 milhões acumulados. 45 pois é. Então, para cada um. Pois é, racho com Deus e pronto, a negociar. Quer dizer, quando você parte dessa premissa, desse tipo de esfera de negociação, o negócio já nasceu morto, naufraga, né? Então, não é essa a essência. Eu tenho o essencial para viver.
e vivo bem, tá bom. Né? Não tenho grandes ambições, não vou deixar nada aqui mesmo. Ambição é uma coisa errada aos olhos de Deus? Não, uma ambição saudável. Eu vou me formar, eu vou ter meu consultório, né? Eu vou ter meu escritório de advocacia, eu vou ter uma casinha, uma família, um filho, vou dar uma boa educação para meu filho. Isso é uma ambição natural, saudável. Agora, aquela coisa que os fins justificam os meios, né? Os meios justificam os fins, melhor dizendo, né? Que você vai, passa por cima do outro, puxa o tapete de um, fala mal do outro, que você faz de tudo pelo poder. Aí isso é destrutivo. Você não vai atrair coisas boas para você. A sua vida vai ficar ruim. Você pode até ter coisas materiais, mas você vai naufragar. Sabe o caso daquela enfermeira que fez um livro até, falando sobre pacientes terminais, né, que estavam tudo morrendo, e ela fez uma entrevista com esses caras. O grande arrependimento deles no leito de morte devia ter ganhado mais 1 milhão, tinha que ter ido para Paris. Puxa, não fui para Disney. Devia ter passado mais tempo com a minha esposa, com meu filho. Devia ter brincado mais com meu cachorro, sabe? Esse é o arrependimento, né, do final da vida. Não é o que ele teve, é o que ele deixou de fazer. Né? Então, isso é bem interessante. Então, na hora da oração, se a pessoa pedir algo material, ou um dinheiro, alguma coisa envolvendo ganância, isso vai reverter e vai voltar algo negativo para a pessoa? Sim, porque você está fazendo ambiciosamente, né? Eu acho que uma questão é você pedir, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá capacidade, força de trabalho, né? É uma coisa, você falou, não, é assim, o dinheiro pelo dinheiro, fama pela fama. Né? Tem que pedir os meios, tem que pedir os meios para ter alguma coisa. O material e o seu esforço particular. Isso. E seu esforço também, porque senão é muito fácil. Tem gente que dá depoimento aí, eu era mendigo na rua, agora eu tenho uma frota de carro. Tá? Pô, é utopia isso. Né? O cara tá mentindo e ganhou um cachê para mentir. Né? Você vê que a pessoa não tem tino comercial nenhum ali e dando testemunho. Né? E aquelas coisas, por exemplo, é muito curioso quando no futebol sempre tem 2 times e cada torcida tá pedindo para Deus que algo aconteça ali. E no fim, quem ganha acha que Deus respondeu. Aí Deus não vai intervir nisso, né? Mas acho que isso é interessante de observar como o ser humano pede algo num momento que eu não sei se tem alguma influência. Funciona isso? Não, lógico que não. Mas é uma ambição, aí é uma coisa humana, né? Coisa humana. Deus vai interferir na parte espiritual. Aí é coisa humana. É um jogo, né? Você vai no cassino e pede para Deus, quero ganhar todas agora. Exato. Vou ganhar tudo na roleta aqui, né? Mas se o cara rezar, me dê serenidade para tomar as melhores decisões no cassino, talvez funcione. Não, porque aí no cassino é um jogo de azar. Feito pelo demônio. Né? Deus não vai abençoar você lá no cassino jogando um pôquer. Da outra vez que tu vem aqui, eu queria te perguntar sobre a história de Lúcifer, e eu acho que a gente não chegou a conversar sobre isso. O que é esse personagem? Da onde ele vem e o que ele quer? Tá, legal. Posso fazer um parênteses antes, só para terminar essa história do cassino? Porque ninguém vai esquecer isso. Claro. Tem uma alegoria, que eu acho legal, as pessoas pegam a alegoria e guardam isso, né? Teve um cara que as pessoas são muito ligadas a número, né? Daniel, nasci no dia 7/7 de 77, então tem alguma coisa na minha vida, né? Sou Deus, então. Então o demônio quer me pegar por causa da data, da placa do carro, enfim. Então tinha um cara nessa alegoria que realmente, para ele tudo dava 7, e 7 era um número que ele gostava muito. Aí ele conseguiu um trabalho. Ele tinha que acordar às 7 horas, mas ele acordou um pouquinho atrasado, às 7 horas e 7 minutos. Então, ele se desesperou, se atrapalhou. Para conseguir chegar a tempo, ele pegou um táxi. O final da placa do táxi era 77. Ele chega no emprego dele, né, com 7 minutos também de atraso, porque correspondeu. E aí ele por acaso, ele olha o saldo dele no banco, como é que tá? Ele tem 7 mil. Então, ele tem certeza que Deus está falando com ele. Ele vai no Jockey Club, aposta R$7 mil no cavalo número 7. Aí o que acontece? O cavalo chega em 7º lugar. Então, quer dizer, toda essa bitolação, né? Não adianta nada, né? Então, quer dizer, se pautar por números, você tá lascado, né? E pode ser também ele, né? O Lúcifer se passando por Deus para enganar o cara também, né? Às vezes a pessoa se enxerga o que quer enxergar também, né? Sim. Às vezes, se você cismar com o negócio, você seleciona os dados, né? E aí você acaba enxergando o que você quer, né? Para favorecer seu ponto de vista. Tem que tanta coincidência nessa história também que é difícil o cara não acreditar, né? Mas às vezes tem gente, por exemplo, acorda às 3 da manhã. É o horário do demônio, pelo satanismo, até a hora que faz os rituais mais robustos, né? Para fazer um espelhamento, né? Jesus teve vitória na cruz às 3 da tarde. Jesus morreu às 3 da tarde. Aí começa a nova aliança. Aí, às 3 da madrugada, que é o efeito espelho, seria a hora do demônio. Seria mais ou menos o que aconteceu no Horror em Amityville, né? Onde o menino lá matou a família inteira.
Esqueci o nome do cara. Lembra dessa história? Isso foi aqui? Não, foi nos Estados Unidos. Ah, tá, porque aqui tem uma parecida também, né? Do menino. Teve também aqui? Aqui em São Paulo. Como é que é? É um caso famoso. Tem uma delegada que veio e falou sobre isso. Eu não vou lembrar também. Teve o caso Evandro, é esse? Que o menino foi pra escola, matou a família? Não, esse é outro, isso aí é outro. Mas esse caso que tem a ver... O que era coisa... Não, que aí que tá, que às 3 horas da manhã o povo acordava e achava que era do demônio. Mas é um ritmo biológico, né? Então, às vezes, a pessoa acorda e calha dela acordar às 3 da manhã, ela fica pensando, pô, acordei às 3 da manhã. Aí você te programa o teu cérebro, né? Muitas vezes eu vou dormir e falo, poxa, preciso acordar às 7. Eu acordo às 7. Né? Sem despertador. O cara pensou tanto nas 3 da manhã. Eu já tô acostumado. Aí não posso atrasar. Eu acordo às 7, né? Agora, tem gente que fica tão bitolado e acorda às 3 da manhã e acha que é o demônio que tá acordando. Mas não, acordou porque acordou, né? Mas tem algum momento que é real? Que é um sinal do demônio? Ou que estão fazendo alguma coisa? Aí tem que passar muito filtro nisso, né? Que filtro que se passa pra descobrir? Você tem que passar filtro da vida daquela pessoa, né? Quanto que ela é sugestionada, quanto que ela é susceptível àquilo. Porque senão a pessoa vai achar demônio em qualquer lugar. Mas e como é que eu sei que isso é verdade? Como é que eu sei que é pra valer, que é verdade? Bom, se você é um cristão e você tem o Espírito Santo, Deus ele coloca aquilo para você de maneira muito clara, né? Que você está sob alguma coisa. Se Deus está mostrando algo, tem que ter um propósito. Já começa por aí. Então não vai te acordar às 3 da manhã, para quê? Para quê? Então, sei lá, é para você orar um pouco, né? Para você ler alguma coisa que vai te edificar. Agora acordei, o demônio me acordou. E daí? Te acordou e daí volta a dormir. Né? Então, muito bem. Agora o demônio. Lúcifer, né? Ou Lucifer, né? Como chamam no satanismo, é dito em Ezequiel 28, é dito o seguinte, que ele era um querubim ungido. Então ele era um querubim, patente angelical dele, querubim. Então tem demônios, né, com desmembramentos de patentes, e os anjos também. Anjo, arcanjo, querubim, serafim. E o Lúcifer era um querubim. Aí a Bíblia diz que ele era um querubim ungido. Ungido significa santificado, separado. Então ele era separado para um propósito. Ele tinha uma missão ali, que era um dos guardiões da glória de Deus. E diz que ele era perfeito em formosura, cheio de sabedoria, coloca ele como muito inteligente, bonito. Ele ganhou 9 pedras de Deus. Aí começa... Deus desmembra 9 pedras que ele ganhou. E ele pega esse número 9 para ele. Puxa, eu ganhei 9 pedras de Deus. Então o número 9 para o satanismo é muito importante. Nem tudo que dá 9 também é do demônio, né? Mas o número 9 é importante. Aí, logo depois disso, entra a iniquidade no coração dele, ele quer ser como Deus. Em Isaías, ele subiria acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então você é semelhante a Deus. Eu quero ser como Deus. Ao querer ser como Deus, Deus o afasta da sua presença. Mas ele é um ser muito inteligente. Ele enganou a terça parte dos anjos. Isso é anjo pra caramba. Que não é pautado na população terrestre. Ele enganou 7 bilhões e meio de pessoas, né? Ou 1/3 dessa população. Estamos falando de uma dimensão espiritual. A Terra é uma poeira cósmica em relação ao universo. Não somos nada aqui. É um pontinho. Então, bilhões, trilhões de anjos ali, ele conseguiu enganar. Então, o poder de persuasão dele é muito grande, muito forte. Aí é dito que ele foi lançado para a Terra com a terça parte. Aí o que acontece? Ele está numa dimensão, no paraíso, que é uma dimensão, no meu entender, ainda espiritual, onde Deus faz Adão e Eva, faz a sua imagem e semelhança. E aí tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal que o homem não podia tocar, não podia comer. E o diabo estava ali. Quer dizer, ele não tinha ainda o poder de zanzar por todo o planeta. O poder dele geográfico se limitava ao perímetro dessa árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. Mas por que ele estava ali? Então, ele foi mandado por Deus ali. Né? E aí, ele estava no paraíso, porque havia uma única regra no paraíso. Não come da árvore do conhecimento. Não tinha 10 mandamentos. Né? É um só. Você não come dessa árvore. Um mandamento. Não tinha problema nenhum. Sabe? Adão pulava no cipó pelado, caía no rio, estava tudo bem. Sem nenhum problema. Não tinha DR, não tinha sogra. Pensa bem na situação de Adão. Começou depois da maçã. Depois de Adão, depois. Então, e eles fizeram. Sogro de alguém também. Então, quer dizer, não tinha problema, cara. Aí, de repente, Deus colocou, não vai nessa árvore. O demônio estava lá. Até mesmo para testar a fidelidade, porque você tem um livre-arbítrio. Mas Deus sabia que ali estava o demônio? Sabia, claro. Deus permitiu que ele ficasse ali. Entendi. É o livre-arbítrio humano, a sua escolha. Deus deu a direção, não mexe. Um mandamento, não eram 10, Aí Eva chega perto, né? Eu imagino que essa sedução levou um tempo, não foi assim. E aí Eva, come a maçã. E a maçã é só uma alegoria, né? Na verdade, na Idade Média, as missas eram celebradas em latim,
E a palavra malum e malus é muito parecida no latim. Uma quer dizer macieira e outra quer dizer mal. Então a maçã ficou associada a essa simbologia do mal. Então vamos colocar aqui que seja maçã. Ele vai, come a maçã, é bonita, é cheirosa, é legal. E Eva foi resistindo. Você vê que ele tentou Eva, ele não tentou Adão. Ele tentou na mulher. Tem algum significado isso? Eu acho que ele tentou pegar assim o ponto fraco. A mulher é mais semântica, o homem é mais racional, até hoje, né? E a mulher é mais emocional. Então ele talvez tenha tentado pegar Eva pela emoção dela, né? Pela emoção. E talvez, uma hipótese que ele pode ter usado, ele pegou e falou, olha, come a maçã, ela não queria. Aí ele falou, vou te contar um segredo. Quando você fala para uma mulher, vou te contar um segredo, o que acontece? Todos os sentidos da mulher estão antenados em você naquele momento. Vou fazer uma surpresa, um dos dois. Acabou, ela não tem mais espaço, tempo, mais nada. Só existe você naquele momento para contar o segredo. E Lúcifer deve ter dito para a mulher, olha, vou te contar uma coisa, maçã emagrece. Ela comeu o pé inteiro, né, para emagrecer. Então, comeu, tentou, ela passa para Adão, os dois pecaram. Aí o que acontece? A partir daí, Lúcifer ele entra na nossa dimensão de tempo, digamos assim. Que essa dimensão paraíso ainda era uma esfera espiritual. Os judeus acreditam que existem 7 céus, né? Então Lúcifer foi expulso da presença de Deus, não estava mais no mesmo patamar de céu que estava Deus, e foi expulso para a terra. Então ele estava aqui na terra, mas de uma dimensão ainda não terrena. Por exemplo, tua sombra está aqui, né? E você. Então vocês dois estão no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes. A sombra não tem 3 dimensões, né? E você tem. Então as dimensões estão aqui, mas no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes, patamares diferentes. Tá claro? Tem? Aí o que acontece? Então eles estão nessa dimensão paraíso, que seria o equivalente ao terceiro céu, que Paulo fala, estive no terceiro céu e estive no paraíso. Nessa mesma dimensão do paraíso, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida. Né? A árvore da vida, Deus proibiu, era o mesmo local. Lá em Apocalipse vai dizer que a árvore da vida está no céu. Faz parte do perímetro geográfico ali do céu, da Jerusalém celestial. Então ele pega essa árvore da vida, Deus coloca querubins para tomar conta do caminho, para ninguém chegar perto nela. Colocou querubim, mesma patente hierárquica que o próprio Satanás. Você pega um outro exemplo bíblico, você vê como é que existe esse respeito hierárquico. Começa a ter uma treta, eles começam a disputar o corpo de Moisés. Porque se Moisés fosse enterrado, os ossos dele seriam venerados. Né? Ele era um profeta muito importante, libertou os caras do Egito e tal, né? Aí o que acontece? Lúcifer ele vai querer pegar o corpo de Moisés, é descrito na Epístola de Judas. E vem um arcanjo, né? Miguel vai lá e faz uma treta com o diabo. Só que o arcanjo ele não tem autoridade para repreender um querubim. Então ele fala que o Senhor te repreenda. Quer dizer, Deus vai te repreender, né? Então os dois são irmãos, foram feitos por Deus. Então assim, o pai te repreende, né? Eu não posso ser você tem hierarquicamente ser acima de mim. Então tem esse respeito hierárquico entre eles. Aí o que acontece? Voltando, então colocou querubim, mesma patente para tomar conta do caminho da árvore da vida. Quando o homem é afastado, imagina que o demônio, a Bíblia diz que ele é como um leão. Não é o leão, mas é como um leão. Ele precisava de uma legalidade do homem para sair daquele perímetro, daquela prisão temporária dele. O perímetro da árvore. O homem podia libertar ele dessa... Libertou, com o pecado. Sim, sim. Né? Aceitou. Então imagina um leão dentro de uma jaula, a tranca está do lado de fora. Só eu posso abrir. O leão não pode abrir por dentro. Ele é muito mais forte do que eu, mas ele não pode abrir. Aí eu abro. Aí o homem abriu pelo pecado, ele entra na nossa dimensão. Entrando na dimensão humana, ele vai corrompendo o homem. Ele vai se apresentando como um Deus para o homem. E pior ainda, esses anjos caídos tiveram relações com as mulheres. Em Gênesis 6, fala que os filhos de Deus, anjos, viram as filhas dos homens, né, humano aqui, que eram formosas e tomaram para si mulheres que tanto escolheram. Tiveram relações com essas mulheres e nasceram varões de grande renome, gigantes. E a arqueologia comprova que os gigantes existiram, né, e comprova historicamente também pela Bíblia. Então eles trouxeram uma série de perversão para o homem, apresentando politeísmo, vários deuses, aquela coisa toda, e sacrifício humano, e foi indo, né, pervertendo a humanidade. E o objetivo dele é qual? Só perverter? Destruir. Tipo assim, ele sabe, né, tipo, que Deus é mais poderoso. É evidente que ele sabe. A criatura nunca vai ser superior ao Criador. Mas ele vai causar o máximo de destruição que ele puder. Tipo, eu vou para prisão, mas eu vou levar todo o máximo de pessoas comigo. Vou causar o máximo de dano possível. Se nessa história a Eva não tivesse comido a maçã,
como é que a humanidade estaria agora? Eu acho que estaríamos bem, de boa. Mas ia ser para sempre, não ia existir terra, essa vida que a gente conhece aqui? Acho que a gente teria estaríamos na dimensão espiritual, né? Que eu acredito que nós vamos voltar para essa dimensão espiritual, que é a nossa natureza, né? E não estaríamos sofrendo toda essa retaliação, né? Toda essa consequência que teve desdobramento do pecado original. Então, nós somos filhos do demônio? Nós somos filhos de um pecado, né? De um pecado, de uma falha humana, de pecado. Esse pecado deu a legalidade para o demônio para entrar na nossa vida, na nossa esfera, na nossa dimensão e causar destruição em nosso meio. Mas assim, tu, como indivíduos, a gente existiria da mesma forma nesse outro lugar? Eu creio que sim. Só que não teríamos a mazela do pecado, não teríamos a dor, o sofrimento, né? Tudo que ser humano consiste. Agora, uma coisa que eu pondero, quando perguntam para mim, tem vida em outro planeta? Eu acho evidente que tem, né? Porque o universo é gigante, né? Tudo que a gente enxerga é 4% só. A gente só enxerga o universo visível para nós é 4%. Esses 4% a gente não entende nada. Ninguém sabe o que é matéria escura ainda direito. Não tem uma explicação para tudo isso. Tu acredita que exista, e essas vidas em outros planetas, elas, de alguma forma, elas participam desse jogo todo de dimensões e do que está escrito na Bíblia? Eu acho que estão, sim, em outras dimensões. Algumas, talvez, hipoteticamente, em outros planetas, por que não? O universo é muito grande, muito grande. Tudo faz parte da criação de Deus. Quer dizer, se toda a dimensão celestial, quer dizer, quando você pega as dimensões astronômicas, as distâncias astronômicas, tudo medido em ano-luz, sabe? Trilhões de ano-luz. Você olha para o céu hoje, você está vendo o passado. Sim. Estrelas que não estão mais lá, que a luz dela chegou só agora, depois de 1 trilhão de anos chegou aqui. Então, quer dizer, o mundo nem existia quando aquela luz estava vindo para cá. Então, certamente tem muita coisa por aí. Então, quando imagina a dimensão celestial, que evidentemente é muito mais robusta, maior, encorpada, porque a origem da criação, né? Então, gigantesco, inimaginável. Aí não vai ter somente a população do nosso planetinha Terra lá no céu, né? Sim, mas a gente vai formar uma aldeia ali, né? Essa população que está em outro planeta, ela também participa desse negócio de ser fruto do pecado? Tipo, você tem um planeta em algum lugar agora, sim, com pessoas também. Eles, qual é o papel deles nessa guerra espiritual inteira? Com a gente, não. Eu não vejo um conflito conosco, nosso planeta Terra. Porque foi definido que Satanás e seus anjos foram lançados para a Terra, para cá. Especificamente para cá. Por inferência, talvez... Cachorro lindo. Por inferência, talvez, eles não tenham errado, não tenham tido pecado, né? E talvez desfrutem de uma vida muito mais abundante do que a nossa. Tanto na capacidade intelectual, tudo, porque a gente perdeu nossa capacidade intelectual. Adão era um cara muito inteligente. Quando você vê pela Bíblia, que ele nominou o nome de todos os bichos que tinha. Pegou os répteis, os mamíferos, os herbívoros, as aves e deu o nome de um a um. Quer dizer, a capacidade de memória dele era 100%.